Oi, tudo bom? Esse é o segundo vídeo que a gente vai falar sobre identidade visual. E nesse vídeo a gente vai tentar esclarecer um pouco mais sobre realmente o que é identidade visual. E basicamente, a identidade é um sistema visual, ou seja, é um elemento visual que as pessoas veem, que vai representar aquele serviço, produto, pessoa ou empresa. Ou seja, esse elemento visual, esses elementos visuais, esse conjunto de elementos visuais, eles têm a função de fazer com que o consumidor, que o cliente, reconheça aquela empresa específica. E esse sistema é formado por uma tipografia ou letra, as cores que vão representar aquela empresa, que vão fazer parte dessa identidade visual, os símbolos, ou seja, o logo em si, o ícone, o logo, e formas que vão ajudar a sustentar essa identidade visual. Então vamos usar como exemplo o Bradesco. O Bradesco, ele tem a sua tipografia, que é a letra ou a família tipográfica com que é escrito Bradesco. Ela tem o seu logo, que é o desenho dentro da identidade visual deles, e também tem a cor. Mas não é só o vermelho do Bradesco e o branco que fazem parte da cor da identidade visual do Bradesco. A gente também tem o azul que eles implementaram há alguns anos, que serve de apoio, ele não está no logo, mas ele serve de apoio nas fachadas de agência, nos impressos e também ajuda no site, faz parte da identidade visual. Então a identidade visual, ela não se resume ao logo, ao logotipo, ela não se resume. Ela é todo o sistema que está em volta, junto desse logo. Também o logo, mas o logo é uma das partes desse todo. Em relação ao logo, ele é criado de maneira sistemática e metódica. Então a gente tem os métodos para criar esse logo. E por que isso acontece? Porque ele tem a necessidade de ser versátil. Ou seja, é muito importante que ele se adapte a qualquer tamanho que ele for colocado. Então, por exemplo, o logo do Bradesco que a gente estava comentando há pouco, ele tem que funcionar num broche, que vai ser usado, por exemplo, por um funcionário, mas ele também tem que se adaptar à fachada de uma agência. Então ele tem que se adaptar desde um tamanho muito pequeno, as pessoas têm que conseguir ler essa imagem do Bradesco, e num tamanho muito grande, ele também tem que funcionar. E ele tem que funcionar em diversos meios, ou seja, tanto no meio digital, num site, em um aplicativo, como no meio impresso, uma revista, num folder. Então, isso é muito importante para que o logo seja competente e consiga transmitir e, como a gente comentou no vídeo anterior, dialogar com o seu cliente. E junto com esse logo nós temos as peças gráficas, que são peças criadas para ser trabalhadas junto com o logo. Então, por exemplo, varia muito de projeto para projeto quais são as peças gráficas, mas a gente tem um que é recorrente, que a gente pode comentar aqui, que é a papelaria empresarial, que é o cartão de visita, o crachá, um envelope, um papel timbrado, mas também tem outras coisas além da papelaria, como por exemplo uma sacola, umas embalagens no geral, etiquetas, tags. Então, essa identidade é criada com logo e com as peças gráficas para eles trabalharem em harmonia. Então vamos fazer um exemplo. Eu não estou querendo dizer que as peças gráficas como identidade, elas são idênticas, elas são uniformes. Você olhando todas elas, você vê uma similaridade entre elas, mas elas não são iguais. Não quer dizer que o cartão é igual ao crachá, que é igual ao envelope, não. Eu vou fazer até uma analogia. Vamos pegar o logo do Bradesco e dizer que ele é a mãe e que as peças gráficas são como se fossem seus filhos.
Então, o que quer dizer? Essas peças, elas são irmãos, mas elas não são idênticas. Cada um tem a sua personalidade. Ou seja, elas são diferentes entre si, mas elas têm uma ligação direta com a mãe, que é o logo, e com a própria identidade visual como um todo, que é a tipografia, cor e forma. Então, essas peças, elas vão ter presença dessas formas, dessas cores, dessa tipografia. Portanto, no vídeo de hoje, a gente falou um pouco como é que funciona e o que é esse sistema chamado identidade visual. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo, o último dessa série de identidade visual, a gente vai falar por que a sua empresa precisa disso, por que é importante, tão importante para a sua empresa isso, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo e lembrando que se você quiser deixar alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!